Graça e paz, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tal maldição hereditária, outro laço do sistema religioso. Isso tem atraído muitos incautos. Isso tem aumentado muito a conta bancária de muitos líderes, inclusive a venda de muitos exemplares, de muitos livros. Eles têm, cada dia que passa aparece um tema novo. E com isso eles geram muito dinheiro, muitos negócios. Eles são terríveis. Vamos ao vídeo. Não são poucos os grupos evangélicos que creem na chamada maldição hereditária. Associada a esta ideia, esta é a crença da quebra de maldições. É preciso repreender o espírito da prostituição, o espírito do adultério, o espírito homicida, o espírito da pobreza e etc. O apóstolo Paulo ele fala sobre essas coisas, mas ele diz que isso é uma obra da carne, não é espíritos. Para que as maldições de nossos ancestrais sejam quebradas, é preciso repreendê-las com palavras de fé. A ideia é a seguinte: os pais têm o poder de amaldiçoar os filhos, sejam através de suas palavras ou de suas atitudes pecaminosas. E os pecados dos pais são inevitavelmente herdados pelos filhos. Será que é isso mesmo que as Escrituras dizem? Segundo alguns líderes religiosos, a maldição é a autorização dada ao suposto diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem, para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é a prova mais contundente do poder que tem as palavras. Esse é o ensino, esse é o laço. As palavras têm o poder de encorajar ou abater as pessoas. O problema é afirmar que nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de um tal ser, Satanás ou diabo. Esse ser aí que o sistema religioso criou. A pergunta é: qual diabo é esse que só se manifesta dentro dos templos religiosos? Porque o diabo da Bíblia foi aniquilado e destruído totalmente na morte de cruz de Cristo. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Eu já falei aqui algumas vezes em outros vídeos que eu fiz uma pergunta a uma pessoa e essa pessoa ficou muito zangada comigo porque eu fiz uma pergunta a ele sobre o diabo, porque eu disse para ele que o diabo foi aniquilado na cruz. Ele disse que não. E eu li Hebreus 2,14 e falei assim: se está escrito aqui, então que diabo é esse que eles estão expulsando nas igrejas? E isso gerou uma contenda. Eu entendo isso, porque nós aprendemos isso dentro das chamadas igrejas. E quando vem um ensino que contradiz essas coisas, então nós nos armamos dentro da nossa religiosidade, nós armamos com pedras nas mãos, chamamos as pessoas de hereges, chamamos as pessoas de endemoniadas. Por quê? Porque eles estão trazendo um conceito que não foi apresentado a nós, mas está escrito. Esse é o problema. A pessoa prefere seguir uma tradição do que aquilo que está escrito na Bíblia. Será que esse diabo que foi aniquilado na cruz, em Hebreus 2,14, será que ele ressuscitou junto com o Messias? E não somente isso, mas também voltou mais poderoso ainda, com atributos que só o Eterno tem, a onipresença? Por quê? Porque em cada esquina, em uma igreja de pedra, CNPJ, tem um pastor expulsando um diabo. Ao mesmo tempo, milhares e milhares de denominações estão expulsando o diabo. Então, ele é onipresente. Ele está em todas as denominações ao mesmo tempo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho.
a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele? A resposta é: não, não existe maldições hereditárias. Vejamos primeiramente de onde surgiu isso e qual a ótica da Bíblia acerca desse assunto. Ou seja, quem pecar vai receber as consequências do seu pecado e não passará de geração em geração, hereditariamente, como inclusive as pessoas acreditam até hoje. Lembrando uma coisa, meus queridos, que este pecado mencionado aqui são as transgressões que Cristo removeu na cruz. Como o profeta João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira ou deixa? Tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. No Novo Testamento, em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhes Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, meus queridos, muitas daquelas enfermidades que também apareceram às pessoas, nós vamos ver aqui que isso são resultados de quebra de alianças, mas em alguns casos foi para que o poder de Deus se manifestasse. As curas, os milagres, pessoas ali chegavam-se até Jesus e elas eram curadas. Muitas dessas pessoas foi para que se manifestasse o poder de Deus. Quando os patriarcas falavam uma bênção, como Isaac e Jacó, era a bênção da aliança que Deus fizera com Abraão, perpetuando. Tanto que, quando Esaú pediu para Isaac abençoá-lo, ele não fez. Está lá em Gênesis capítulo 27, versículo 33 a 38. Ele poderia ter abençoado a si mesmo, mas não aconteceu, pois foi Isaac que Deus escolheu. Romanos capítulo 9, do 10 ao 13. Ou seja, o poder da palavra, da bênção de Isaac, não estava em si, nas suas palavras, mas na promessa de Deus, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo fala com ênfase sobre a promessa que tinha a primazia, não as palavras em si. Se havia uma outra maldição e Paulo não falou, esperando somente quando algum teólogo da vez ou outros escritores da palavra positiva, como tem muitos aí, escrevesse seus livros, então Deus deixou de falar a muita gente, inclusive aos apóstolos da igreja primitiva e também aos discípulos dos apóstolos. Veja Salmos número 109, verso 17. Geralmente, pastores de renomes baseiam-se seus engenhosos e esotéricos ensinos dizendo que aqueles que amam a maldição, ela o apanhe, e aquele que não quer a bênção, ela se aparte, levando o seu significado para palavras faladas. Mais uma vez, eles negligenciam fortemente a interpretação das Escrituras. Note-se que Davi não está falando de palavras faladas como uma maldição de feitiço, pois o próprio Davi, no mesmo salmo, disse que ele estava aflito e necessitado, lá no verso 22. O adjetivo hebraico anie é muito forte, sendo traduzido até para pobre, como traduz aqui em James em inglês e também na linguagem de hoje. Pois, se fosse assim, Davi ele estaria se amaldiçoando? Quando Davi fala de maldição e bênção, era no contexto de aliança quebrada, pois aqueles que quebravam as alianças teriam punição severa. Então Davi estava dizendo que aqueles que não queriam o Senhor, houvesse o julgamento de Deus sobre eles. É isso que fala
em todo o salmo imprecações a seus inimigos. Eu faço uma pergunta: de onde vêm então as bênçãos e maldições, biblicamente falando? Vamos ler Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Verso 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é um texto corriqueiramente usado para fundamentar a maldição hereditária. No entanto, é preciso compreendê-lo adequadamente. O verso 5 precisa ser compreendido à luz do verso 6. No verso 5, o texto bíblico afirma que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Mas é preciso considerar também o verso 6. Trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os proponentes da maldição hereditária creem que Deus pode abençoar os filhos dos pais crentes por 1000 gerações? Certamente não. É claro que não estou dizendo que Deus não abençoa os filhos daqueles que temem ao Senhor, mas ninguém ousaria dizer que, pelo fato de eu ser crente fiel, as próximas 1000 gerações de minha família serão abençoadas. Precisamos analisar os textos. Em linguagem figurada, o versos 5 ao 6 dizem o seguinte: Deus pune até a 3ª geração, mas manifesta seu amor até 1000 gerações. O sentido é esse: o prazer de Deus não é punir, mas sim manifestar sua bondade. Portanto, o texto não fala de maldição hereditária. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Verso 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. A lei levítica, a lei mosaica. Verso 28. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Um ponto importante é que as bênçãos e maldições no livro de Deuteronômio estão no contexto da aliança mosaica, a aliança antiga, o antigo pacto, que pronunciava diretrizes voltadas especificamente para o Israel que habitaria na terra prometida. Deuteronômio capítulo 11, do 31 ao 32. Olha aí o 31. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo ali. Verso 32. Tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. A vocês quem? Os judeus da primeira aliança. Então, tudo vem de Deus, meus queridos. Zero desse diabo aí criado pela religião. Bênçãos e maldições, tudo vem de Deus. Tanto a bênção como a maldição provém de Deus. Olha aí, Deuteronômio capítulo 28, verso 35. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. Verso 36. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Verso 45. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas o perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus.
nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Verso 46. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Descendente de judeu? É judeu. Verso 48. Então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, aos inimigos que o Senhor enviara contra vocês, ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenham destruído. Verso 53. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Veja uma referência aqui em Mateus capítulo 24, verso 19. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, por causa disso, por causa da fome. Eles comeram seus próprios filhos. Verso 55. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. Verso 56. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com os filhos e a filha. Verso 57. Não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a sua intenção é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Verso 58. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus. Verso 59. Ele enviará pestes terríveis. Quem que enviaria pestes terríveis? É o diabo? Não, o próprio Deus. Vou ler de novo. Verso 59. Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Por isso que eu falei que muitos daqueles que foram ter encontro com o Messias e foram curados, alguns herdaram essas maldições. Mas o Messias veio para quebrar essas maldições e quebrou. Verso 60. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. 61. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade. O Senhor fará vir enfermidades e desgraça, não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Tais maldições precisam ser compreendidas no contexto da antiga aliança mosaica. Israel era a nação com quem Deus havia feito uma aliança. E através dessa nação eleita, Iau iria trazer ao mundo o Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. No contexto da história da salvação, Deus deu a terra de Canaã como herança para Israel, pois seria ali, naquela terra, que o Messias haveria de nascer. E enquanto usufruísse da terra prometida, e como nação teocrática dirigida pelas leis de Deus, Israel deveria obedecer todas as cláusulas, 613 itens apresentadas na aliança mosaica, inclusive as leis cerimoniais com os sacrifícios e as festas religiosas, que muitas denominações hoje estão fazendo, né? Interessante isso, né? Essas leis findaram com a morte do Messias. Efésios capítulo 2, verso 15. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos,
e dos dois povos formou um só povo com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Verso 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Olha o que está escrito em Tiago. Tiago joga por terra essa doutrina, pois ele diz que não podemos dizer hoje e amanhã iremos a tal cidade, mas devemos dizer se Deus quiser. Ele usa no verso 13 o verbo lego, que quer dizer falar, dizer. Isso demonstra que não está nas nossas palavras o destino das coisas já pré-ordenadas por Deus, mas nas mãos de Deus. Embora que se admita que as palavras influenciam e trazem consequências sérias à autoestima das pessoas, principalmente os filhos e subordinados. Veja o que falou esse pastor, um pastor de renome, não vou falar o nome aqui para não dar ibope. Ele conta que comprou um carro novo e viajando atropelou um coelho. Na semana seguinte atropelou um cachorro. Na terceira semana um passarinho. Eita, homem ruim de volante. Então ele orou: Senhor, eu quero saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada com este carro. Será que não seria ele que não estava tendo atenção na hora do volante? Esse é o problema do religioso, de espiritualizar tudo. A falta de atenção também cabe à nossa natureza humana. Cansaço, talvez você não dá atenção ao trânsito, tudo isso. E seguindo o relato, ele diz em seu livro que o Espírito Santo revelou-lhe que aquele carro estava amaldiçoado e que ele devia quebrar todas as maldições. Então ele foi e anulou todas as maldições que havia naquele carro. Qual é a conclusão lógica? Quando chegou em casa, ele saiu de quarto em quarto, anulando a maldição do refrigerador, da televisão, da mesa e etc. Foi anulando. Ele creu que o Espírito tinha lhe revelado que o carro estava amaldiçoado porque foi produzido numa fábrica de ímpios. E há muitas pessoas que creem seriamente nisso e estão fazendo isso mesmo. Resumindo, esse negócio de quebra de maldição ou maldição hereditária é mais uma ferramenta para atrair os incautos e com isso arrancar muito dinheiro, que é o grande alvo desses homens. Então, meus queridos, fico por aqui. Graça e paz a todos. Espero ter contribuído de alguma forma. E mais uma vez eu quero agradecer aos novos inscritos, né? Estamos aí avançando. Então, fico por aqui. Graça e paz a todos. E até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Graça e paz.